Olá pessoal, curso Termometria PT100 módulo 20. Hoje nós vamos falar sobre autoaquecimento PT100, porém a gente vai um pouquinho mais a fundo, tá pessoal? Tem um vídeo aí de autoaquecimento, a gente vai falar nesse aqui sobre corrente máxima e potência. Aqui nós estamos baseando na norma STM E1137 e a STM E644. Como todos os vídeos que a gente faz, é baseado em norma, aqui não vai ser diferente, para que a gente possa ter uma fonte fidedigna aí, para poder passar informações para vocês. O autoaquecimento do bulbo PT100. PT100 é uma termorresistência elemento sensor. Veja, aqui a gente vai colocar alguns pontos importantes a serem ressaltados nesse estudo. São pontos que a gente já vê no vídeo anterior, que foi passado para vocês, mas apenas para dar uma introdução, porque às vezes o pessoal assiste um, não assiste o outro, e eu preciso dar uma introdução aqui, né? Vamos lá. A termorresistência PT100, ela tem autoaquecimento, por quê? Porque ela é uma resistência, toda resistência tem autoaquecimento. Porém, uma resistência é um pouco diferente, que é um elemento sensor, ela mede temperatura, então não é uma resistência qualquer, ela mede temperatura e se ela tiver autoaquecimento é problema, porque ela vai agregar um valor que pode ser um erro de temperatura. Então, se ela tiver um autoaquecimento de 2 graus, por exemplo, ela está agregando 2 graus na medida que ela está medindo. Então, o problema do autoaquecimento num bulbo PT100 é mais complicado. 3. Toda resistência aquece pela ação da corrente, potência. Então, o PT100 ele vai ter um autoaquecimento se ele tiver corrente. Ele tem corrente? Tem. Quando eu ligo um aparelho para medir temperatura, o que eu estou fazendo? Eu estou injetando uma corrente no circuito, onde essa corrente eu consigo ler qual o valor da resistência desse PT100, eu verifico a resistência, o aparelho vê lá, existem valores catalogados, né, que ele transforma isso em temperatura. Então o PT100 tem ação de corrente, ele tem potência, tá certo? E ele tem o que? Aquilo que a gente chama de autoaquecimento. Aqui eu coloquei o exemplo de um chuveiro, de uma lâmpada elétrica, né, onde tem um filamento. Ambos são resistências que são percorridas por corrente. Vamos entrar agora na norma STM E1137 e a E644. Aqui a norma ela coloca 4 situações. Aqui ela coloca o título, por exemplo, autoaquecimento, é o teste previsto na tabela 7, autoaquecimento. O método de teste ela fala no 644, E644 seção 12, que a gente vai ler também. E os critérios de aceitação na norma E1137, parágrafo 9.4. Está em azul, porque a gente vai ler agora o 9.4 para fazer um entendimento disso. O que diz a norma STM E1137 com relação a autoaquecimento? Ela diz o seguinte: a potência de pelo menos 33 mW é suficiente para produzir um autoaquecimento de 1 grau, quando a PRT, termômetro de resistência de platina, é testado em água conforme os métodos da norma E644. Aqui ela fala seção 12, aqui nos métodos de teste eu tenho 2 situações, em água e em gases, tá? Aqui ela coloca 2 dicas aqui pra gente. O termômetro de resistência de platina pode ser usado em corrente alternada ou corrente contínua, e em corrente alternada os efeitos de reatância devem ser considerados, além do autoaquecimento. O termômetro de resistência de platina deve ser capaz de funcionar com uma corrente contínua de 10 mA, que é a corrente máxima. No entanto, a excitação de apenas 1 mA ou menos é recomendada para minimizar os erros de medição associados ao autoaquecimento. É por isso que a maioria dos aparelhos PT100, né, trabalham normalmente em 208 microampere, para minimizar ao máximo o efeito do autoaquecimento no PT100. Vamos seguir aqui agora para os métodos de testes na E644 12. Como a gente falou lá, testes de autoaquecimento, ensaios em água. Vamos começar pelo ensaio em água, depois para gases. O que é esse ensaio? É um ensaio feito em laboratório, né, de maneira prática, para que a gente possa saber os valores de autoaquecimento de um sensor PT100, das constantes desse autoaquecimento. Então, como é que é feito isso na prática?
Depois eu posso fazer isso aqui, a gente pode fazer uma experiência dessa e filmar, ou pode fazer os cálculos matemáticos disso. Vamos entender esse ensaio. Um banho bem agitado, eu preciso de um banho mantido em uma posição estável, uma temperatura de 25 graus. A velocidade de movimentação da água, 1 metro por segundo. Então é um banho com movimentação para ficar homogêneo, né? Eu vou lá e mergulho um termômetro de resistência no banho até atingir o mínimo de comprimento de imersão. Qual o mínimo de comprimento de imersão? Tem um vídeo sobre isso, pessoal. Se tiver dúvida, dá uma perguntada aí. Meça a resistência quando atingir o seu equilíbrio térmico ao mínimo de corrente aplicada, para a qual a sensibilidade do detector daria uma precisão de medição satisfatória. Depois, na sequência, o que a gente faz? A gente varia o valor da corrente. Então pode aumentar em 2 vezes, 5 vezes ou 10 vezes. A gente vai alterando o valor da corrente. Por que valor da corrente? Porque existe a fórmula aqui no sentido de calcular a constante de autoaquecimento que é expressa em miliwatts por grau Celsius. A gente vai fazer aquela experiência anterior e aí você obtém alguns dados na prática para que você possa jogar nessa fórmula e ter o valor de miliwatts por grau Celsius. É bom notar o seguinte, lá anteriormente a gente falou em variar a resistência, então eu coloco a mínima resistência possível, por exemplo 1 mA ou menor, trabalho com a menor, e depois eu aumento 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes essa corrente para ver o valor de autoaquecimento que daria aumentando a corrente em 2, 3, 5, 10 vezes, né? Por que aumentando a corrente? Porque, para que a gente possa jogar nessa forma, veja, a resistência eu tenho o valor, tanto da mínima como a máxima, eu tenho os valores da resistência do PT100. O R2 seria a resistência a maior dissipação, então o valor da resistência maior contra o valor da resistência menor. Aqui eu tenho potência. Potência é resistência vezes corrente, né, ao quadrado, que daria em miliwatts. Então o que eu posso variar aqui, a resistência eu tenho ela já é conhecida na minha experiência, né, que é a resistência do PT100. O que eu não tenho conhecido é a corrente. Então a corrente é que eu estou falando para aumentar 2, 3, 5, 10 vezes. Então é aqui que ela vai entrar os valores de mudança da corrente para essa fórmula. Depois a gente pode fazer isso aqui na prática. Ainda na seção 12, terminando aqui o aquecimento de ensaio em água, a gente pode fazer o seguinte. Muitas vezes, aqui na letra F, né, muitas vezes é especificado no termômetro um valor de autoaquecimento de mínimo de 1 grau na temperatura aparente. Para testar se o requisito de autoaquecimento de potência mínima para aumento de 1 grau, medir a resistência de equilíbrio térmico do termômetro na corrente inferior. Como é que eu sei qual que é a corrente inferior? É aquela corrente mais baixa, né? E que eu havia falado. Então, a norma fala em 1 mA ou menos, e os aparelhos funcionam na faixa de 208 microampere. Então essa é a corrente inferior. E qual que é a corrente máxima? A corrente máxima, ela está atrelada à potência mínima para que a gente possa ter a variação de 1 grau. Então eu limito em 33 miliwatts, a resistência eu tenho, calculo a corrente. Então essa corrente aqui seria a corrente o quê? A corrente máxima que eu poderia ter numa situação como essa, tá? É dessa forma. Depois a gente pode fazer os cálculos aqui, acho que fica um pouquinho mais simples. No caso de água, no caso de ensaio em ar ou outros gases, é bem parecido, só que o que muda é o meio. Então, por exemplo, se eu vou falar um meio de ar e gás, ele fala, o meio precisa ter um fluxo de gás a uma temperatura constante de 25, igual ao do banho, fluindo a uma velocidade de 5 metros por segundo, mais ou menos 10, em um tubo de diâmetro de pelo menos o dobro da profundidade de imersão recomendada ao termômetro. A área externa do tubo deve estar a uma temperatura próxima de 25 para evitar efeitos de radiação para o meio. Então eu tenho um tubo, uma velocidade de 5 metros por segundo internamente, né? Um fluido lá dentro a 25 graus e externamente também próximo a 25 graus para que a gente possa ter problemas, e é nesse meio que nós vamos fazer o teste do PT100 em ar ou gases.
Os demais procedimentos são exatamente iguais os usados em água, descrito anteriormente. O legal, pessoal, é que depois a gente vai pegar isso aqui, eu vou tentar fazer os cálculos, qual a corrente máxima, qual a corrente mínima, pela potência, a gente vai fazer uma simulação de dados reais, a gente vai fazer uma análise dos catálogos dos fabricantes de bulbo de resistência na Alemanha, onde eles colocam os valores de autoaquecimento. A gente vai fazer um estudo sobre isso, tá? Mas assim, o que diz a norma é isso, ela fala sobre os ensaios e as fórmulas. Então a gente vai colocar isso aqui em prática para que a gente possa ter um melhor entendimento aí para vocês. Bom, pessoal, se vocês gostaram dos vídeos, né, ajude a manter esse trabalho. Nós falamos hoje sobre autoaquecimento, PT100, corrente máxima e potência, a STM 1137 e a STM E644. Hoje nós falamos sobre o que a norma diz. Nas próximas a gente vai tentar colocar isso aqui em termos numéricos, matemáticos, né, para a gente calcular a corrente máxima, a potência, né. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, Facebook. O pessoal que está se inscrevendo no canal tem direito ao WhatsApp, tem um número aí, apenas para os inscritos, no sentido de tirar dúvidas. Pessoal, agradeço muito, muito obrigado. Dê um curtir aí no final do vídeo, se você gostou realmente, né? Dê um curtir, isso ajuda muito. Faça o seu comentário, mesmo que gostou, seja um comentário muito simples, eu agradeço muito, porque isso ajuda a gente a ser visto de outra forma com o YouTube. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado.